É, meus amigos, na Copa do Mundo não tem jogo fácil. Eu sou o figurante, estarei compartilhando com vocês todos os meus pitacos futebolísticos totalmente abalizados. É verdade, é verdade. Eu estarei cobrindo aqui os jogos do Brasil na Copa, né? Dando meu jeito aqui de fazer um pós-jogo, né? Assim, aqui a gente vai com o que tem, meus amigos. É o que tem pra hoje, é a análise que tem, mas eu me divirto, assim, eu gosto muito de futebol e acho que a Copa é justamente uma porta de entrada pra muita gente, né? Muita gente reúne ali a família pra ver, os amigos, assim, muita gente que não assiste futebol e quem assiste também se deleita e, assim, eu acho que é muito legal esse período de Copa e vamos aqui fazer algo especial também, né? Vamos nos arriscar, vamos tentar aí dar uma dançadinha, dançar alguma coisa aí, né? Pra ver se faz, né? A gente tem que rebolar muito para as coisas darem certo, então vou rebolar aqui do jeito que dá. Com a cintura dura que for, mas vai do jeito que tem aqui. E rapidamente, só para fazer uma síntese do que foi esse Brasil e Marrocos, eu acho que não foi nada surpreendente mesmo Marrocos ter essa bola no pé, ter essas transições rápidas, enquanto que o Brasil é mais refém ainda da sua individualidade, justamente por não ter um ciclo consagrado, né? Apesar de ser os mesmos jogadores do outro ciclo, os caras parecem que nem se conhecem, que não faz ideia de quem é um, de quem é outro, enfim, os caras ainda batem cabeça para ter um trabalho tático bem feito, então a gente depende disso, é chutar pra frente, correria do Vini Júnior, ele que se vire lá pra achar um gol. Aí tem o Thiago que parece uma geladeira e acaba não conseguindo desempenhar. O Rafinha também joga em toda posição, mas não joga em nenhuma. Então a gente ainda carece muito taticamente e não foi surpresa realmente Marrocos conseguir lidar tão bem assim com a posse de bola e principalmente com as transições, quando eles decidiram botar a bunda na parede e deixar o Brasil tentar criar, né? O Brasil não conseguiu criar muita coisa, quando criou acabou não aproveitando, sabe? Então tem isso, eu não gostei dos talentos terem ficado no banco, né? Acho que Endrick e Ryan merecem mais oportunidades, ou então merece pelo menos alguma oportunidade, cara. Como que pode o Ryan e o Endrick não estarem entrando, assim, num time que acaba não conseguindo criar chances de gol, e a chance que cria, eu tenho certeza que o Endrick não teria desperdiçado. Teve uma lá que ele afundaria o goleiro e a bola pro gol, sabe? Então, é complicado, e assim, dá tempo de ajustar o time, sabe? Realmente dá tempo, mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer e eu espero que ele não se perca. Meus amigos, então agora eu vou fazer aqui a minha análise, vou falar um pouco de como foi o jogo no geral e alguns pontos que eu tenho a destacar, assim, me aprofundando um pouco mais aí no comentário. Primeiro que eu realmente já esperava um jogo exatamente dessa maneira, sabe, eu esperava ali o Marrocos tocando mais a bola, indo de pé em pé, tendo como destaque suas transições, enquanto que o Brasil ia demorar um pouco para conseguir impor o seu jogo, ia sofrer ali com o meio campo que ainda não tá definido, que os caras ainda não se conversam, então eu esperava muito bola longa ali, e os caras que se virem, assim. Eu esperava muitos acidentes ali no ataque ao invés de algo muito propositivo, e foi o que aconteceu, mas tem algo que me deixou meio com o pé atrás, que foram os primeiros 15 minutos. Nossa, aqueles 15 minutos ali que o Marrocos deu um banho de bola no Brasil, fiquei surpreendido. Eu não achava que era tanto assim, esse abismo de coletividade que tinham entre as duas equipes, né? Mas ali, olha, parecia que o Brasil era um time pequeno, né? O Brasil era underdog ali, pois o Marrocos dominou nesse período, né? Fez o abafa inicial ali muito bem feito. E o Brasil até sim deu uma escapada ou outra, né? Mas aí a qualidade acabou deixando a desejar, né? O Thiago teve uma chance de um cabeceio ali e não aproveitou, não chegou nem perto, assim. O pulinho que ele deu não passava uma gilete embaixo, sabe? Então, é complicado, sabe? Eu falo pra vocês, o Brasil é muito talentoso, tem talento de sobra, mas não adianta nada não colocar, sabe? Não adianta nada você deixar a sobra, você deixar os caras sobrando ali e não colocar o melhor que você tem. Então, por exemplo, nada me explica o Endrick não ter sido titular, pois ele não teve nenhuma chance, sabe? Ele merecia não só uma chance, como a titularidade, cara. Não tem jeito, ele tem estrela, ele tem protagonismo e ele tem talento. E é nesse talento que Marrocos está apostando, pois eles têm ali o Boadi, por exemplo, de 18 anos, cara. O cara dominou o meio campo de Marrocos ali, ele dominou o Brasil em diversas oportunidades, até no primeiro tempo. Ele deu sim um gás a mais, mas no segundo tempo, quando a coisa estava difícil para Marrocos, onde o Brasil conseguiu se impor mais ali fisicamente e também taticamente, né? Ele deixou de dar aquelas transições perigosas para Marrocos e começou a passar a usar a posse de bola ao seu favor para se defender e assim, para atacar não aconteceu muito, mas pelo menos ele tinha a posse de bola que inibia um pouco o ataque de Marrocos, não deixava fazer aquelas transições perigosas e assim, o cara dominou o jogo, sabe? Ele dominou ali, muitas vezes o Brasil, ele fez a saída de bola,
foi muito bem. E o cara tem 18 anos e já é o dono do meio campo, na camisa 6 deles, assim, sabe? São essas coisas que faltam. Tipo, o Brasil não tem os caras assim? O Brasil não tem os caras aí pedindo passagem? Tipo, eu falo do Endrick, mas o Ryan mesmo poderia ter sido uma opção. O Danilo Santos, né? O Danilo Baiano lá. Pô, o cara joga bastante, dá uma dinâmica interessante. Então a gente tem, sim, muitos talentos ali, mas não adianta nada ter e não usar, sabe? Enquanto que depender de alguns talentos que não estão dando muito certo no Brasil. Por exemplo, o Rafinha jogou em tantas posições e não conseguiu fazer o mínimo em nenhuma delas. E o Rafinha é um cara consagrado, um cara que tá lá, mas tem tantas chances assim. Tipo, o Matheus Cunha, eu entendo, é um jogador muito útil. Ele tem sim o seu papel entrando ali no segundo tempo, pode dar uma dinâmica diferente, mas aquilo ali não era o que o jogo pedia. O jogo pedia talento, o jogo pedia alguém pra decidir. Então eu acho que o Ancelotti, assim, não sei se ele escalou da pior forma possível, mas ele não mexeu bem, as mexidas dele não deram muito resultado, assim, muitas delas foram 6 por meia dúzia, e aí sim, ele acertou mais nas 6 por meia dúzia do que as mudanças táticas que ele fez, mesmo, porque o Fabinho no Casemiro, olha, o Casemiro é um cara que, assim, tá difícil, toda aquela marra, todo aquele jogo de palavras, assim, todo discurso, na hora de jogar mesmo, sabe, é muito pesado, não acompanha, não dá ritmo, tem que dar as cacetadas dele. Mas assim, o Fabinho entrou e fez o básico, sabe? O Fabinho entrou e preencheu muito daquele buraco que tinha, pois o meio-campo de Marrocos realmente dominou boa parte ali do meio campo do Brasil que não existiu, sabe? Bruno Guimarães totalmente tímido, não conseguia fazer seu jogo, Casemiro errando muita coisa, o Paquetá também no primeiro tempo errou umas 2, 3 bolas ali, deu no pé dos marroquinos ali, que tava difícil, aquele meio tava muito afogado, e só foi ali se desenvolvendo mais no segundo tempo, a gente foi ganhando um pouco mais, perdendo um pouco em alguns outros aspectos, né? Teve alguns jogadores meio estabanados, tipo o Ibanhas, sabe? Ele tava correndo muito pra frente, ele tava sendo alguém que tava dando bote lá em cima e deixando correr atrás. O Danilo, por incrível que pareça, até deu uma ajeitada nisso quando ele entrou, né? Ele se afastou mais, né? Ele ficou mais na linha de fundo ali, deu uma segurada ali e deu um pouco mais de tranquilidade pros pontas jogarem, pro Brasil se movimentar. Então, sim, teve algumas coisas interessantes ali, algumas mudanças interessantes, mas assim, eu acho que isso mostra um pouco o abismo que o Brasil tá e na coletividade ainda, depende das jogadas individuais, que foi um golaço ali do Vinícius Júnior, ele achou aquele gol, tipo, o Brasil tava no pior momento do jogo, não tava legal, o Marrocos tava muito sossegado ali nas transições, sabe, eles realmente estavam no jogo que eles queriam, no 1-0 ali, era a hora perfeita para eles pararem de tentar impor o seu jogo e jogar a bunda lá para trás, né, sentar a bunda na parede e sair nos contra-ataques. Então o Vinícius Júnior achou um gol muito importante para o Brasil, que colocou de novo gente de volta na partida, porque senão seria muito difícil. E de novo, talento individual. E quando ele não aparece, as coisas ficam muito difíceis, né? Então assim, Igor Thiago também, um jogador que eu acho muito útil, ali, um centroavantão, um brucutu, para entrar ali no final, um pivôzão ali para segurar uma bola ou outra, para ser o para-raio das bolas que vem, mas cara, de titular, bicho, a gente não precisa, sabe? Não dá, não tem como um cara assim ser o titular mesmo do Brasil. Acho que tem opções muito mais interessantes e assim, ele não é um ruim jogador, ele não é um mau jogador e ele é muito útil, só que entrando nos momentos certos. Então, assim, realmente algumas coisas deixaram a desejar, mas não foi nenhuma surpresa. Acho que é jogo duro, e eu acho que isso também não é nenhum vexame, digamos assim, não é nenhuma catástrofe pensar no futuro, pois eu acho que a fase de grupos é essencial pro Ancelotti achar o time, né? Muita gente vinha com o discurso de que se perder para Marrocos pode ser positivo, né? Porque aí ele vai achar, mas eu acho que o Ancelotti não pensa assim, né? Eu acho que ele é meio cabeça dura, ele consegue moldar, mas o meu medo não é ele não encontrar o time, mas sim ele acabar piorando o time, né? Pois tem como ele se perder, né? Assim, a gente tá falando muito da possibilidade dele se encontrar, mas também tem aquela coisa dele se perder, dele não abrir mão dessas coisas, ter uns resultados ali meio enganosos, assim. Então, o meu medo é justamente ele não se encontrar nessa fase de grupos, onde tem tudo pro Brasil se encontrar, cara. O Brasil tem muito onde crescer, justamente pelo time titular que tá hoje, cara, dá pra melhorar bastante aquilo. Então a gente tem um potencial de subir, e é assim que funciona a Copa. A Copa é tiro curto, a Copa é onde os caras ganham ali protagonismo, onde eles ganham ali as posições, ganham passagens no time titular, surgem heróis, surgem vilões, e o Ancelotti, querendo ou não, ele consegue ter esse clima no grupo, ele sabe como isso, mas, cara, eu não sei, esse olhada diferente que ele dá para jogadores jovens, talentosos, me deixa uma pulga atrás da orelha, que ele pode acabar se complicando, e a gente pode jogar fora uma safra que é boa
Claro, eles têm muito a evoluir ainda. Tem jogadores ali que estão no auge, mas na seleção não entregam tudo que eles entregam em seus clubes, né? E assim... tem algumas decisões do Ancelotti que eu não entendo, mas eu torço muito pra que ele, nos treinamentos, nos jogos, ele consiga encontrar um equilíbrio maior e consiga fazer um meio termo daquilo que ele realmente quer e não abrir mão, mas daquilo que os jogadores estão pedindo passagem, pois tem uns que não merecem esse banco, e não só isso, não merecem nem ter oportunidades, né? De novo, bato na tecla, acho que o Endrick é muito talentoso, é decisivo, e ele devia estar ganhando essa cancha agora pra não ter que acontecer que nem podia acontecer nas outras vezes, assim, na seleção, né? De que, o Endrick não tá pronto, deixa ele no banco. Aí quando o negócio aperta, bota ele lá nos 25 minutos final e aí ele não resolve e a culpa cai em cima dele, sabe? Aí não adianta nada. Então, esses jogos são importantes para os caras ganharem corpo, para os caras ganharem confiança. E esse é meu medo do Ancelotti se perder na fase de grupos e acabar não se encontrando, pois se ele se encontrar, esse time pode ir muito longe, porque a gente fala, é o Marrocos, mas cara, com as seleções aí top, a dinâmica do jogo pode ser bem parecida, assim, não acho que nessa Copa esteja equipes onde eles já estão tão consagrados a ponto de estarem tão à frente assim dos outros. Acho que tá tudo muito nivelado. É a Copa ainda pros caras se consagrarem. Tem muitos novos jogadores, tem muitos jogadores jovens aí que estão querendo se mostrar, que estão querendo construir ali sua carreira e tudo mais. Então, sim, essa é uma Copa onde vai despontar muita gente. Mas quem vão ser os caras que vão despontar? Isso a gente só vai saber lá no final. Então, acho que os jogos vão ter essa dinâmica, vão ter esse nível de dificuldade. E assim, claro que as equipes top são melhores que Marrocos. Marrocos é bem aplicado taticamente, tem jogadores, sim, muito, muito inteligentes ali, que são grandes jogadores, tipo o Brahim Diaz, um cara que no Real Madrid ele é meio que um reserva ali que entra, que já decidiu alguns jogos e tudo mais, mas ele tem qualidade técnica, sabe? Então, ele tem ali uns jogadores muito importantes, mas a maioria ali é mais coletivo que individual, né? Se a gente olhar. Então, a gente vai enfrentar seleções que têm a mesma aplicação tática de Marrocos, só que com jogadores extremamente superiores. E é aí que as coisas podem complicar, ou então a gente pode passar por cima delas, passar por cima dessas adversidades. Mas eu realmente acho e espero que o Ancelotti ache seu caminho e acabe não se perdendo tanto e dê espaço aos talentos que estão pedindo passagem. E eu tava olhando aqui as minhas anotações, né, e assim, eu tenho que dar o destaque, né, que pra mim, o melhor jogador desse jogo, assim, o Man of the Match, se eu fosse dar esse título, né, dar o troféuzinho, pra mim seria o Mazraoui. Sabe, nossa, o Mazraoui jogou muito ali pelo Marrocos, assim, no primeiro tempo ele tava desafogando tudo, era ele que driblava ali 2, 3 atrás, passava de 1, 2 ali e desafogava e dava as transições pra ele. Então o jogo ali do Mazraoui pra mim foi muito melhor que o Hakimi, por exemplo, que foi bem até tudo, mas o Mazraoui pra mim foi o melhor jogador disparado dessa partida, foi o que mais aproveitou ali os espaços e criou esses espaços, cedendo oportunidades ofensivas para Marrocos, né? Defensivamente eu acho que ele não foi muito acionado, né? Quem entrou por ali não conseguiu fazer grandes coisas, mas ele é um jogador muito interessante, sabe? Ele cresceu bem contra o Brasil, então eu queria dar esse destaque a ele, que se reparar bem no gol que o Marrocos faz, ele é um dos caras que mais teve importância, né? Teve, claro, uma jogada inteira pela frente, mas eu acho que ele foi muito bem. E pelo lado do Brasil, acho que o que tem de bom é justamente o Vini Júnior, né? Ele fazer um golaço daqueles, ele ganhar mais confiança, assim, de conseguir desempenhar o melhor papel tático na seleção, um papel mais fundamental de protagonista que ele é no Real Madrid, por exemplo. Então, eu acho que é um ponto bem positivo ele ter feito esse gol, né? Porque, assim, eu acho que ele já tem uma vaga cativa ali, ele merece, ele tá merecendo, assim, dos que estão jogando, mas precisam ter companheiros ali que ajudem, porque ele deixou ali o Igor Thiago na cara do gol ali, dando aquele cruzamentinho, e o Igor Thiago não conseguiu cabecear, por exemplo. Aí teve isso. Então, teve uns lances, assim, que falta. Sabe, o Rafinha mesmo, cara, tá sendo muito criticado e acho que com razão. Ele não conseguiu achar a posição dele, então você roda e termina com esse cara, você não precisa morrer abraçado com ele, sabe? Então tem alguns caras que não merecem, enquanto outros que realmente estão fazendo partida justa. Em outro destaque que eu tenho, acho que é o Douglas Santos, assim, embora ele não tenha apoiado tanto, acho que defensivamente ele foi bem ali, era um lado que estava sendo muito exigido pelo Hakimi, né? Então o Douglas Santos passou bem no jogo, acho que ele é um cara que eu tô confiando mais. Ele tá fazendo feijão com arroz bem feito e olha, pelo nível que tá as lateral do Brasil, isso é muito bom. Assim como o Danilo, cara. O Danilo entrou ali, fez o papelzinho dele, muito bem, muito legal, dá pra jogar e é fé, é isso. E bola pra frente.
E vocês, meus amigos, o que vocês acharam do jogo? Comentem aí, fiquem à vontade, deixem aí sua resenha nos comentários, né, pra gente dar risada junto, pra gente analisar o jogo junto, mas o objetivo aqui é ter um lugar leve pra falar de futebol, né, pra falar da Copa do Mundo, do que a gente espera, se vai vir o Hexa, se não vai vir, se vai vir mais uma decepção, não sei, mas é divertido, né? Vocês assistiram por onde? Pela Casa TV, pela SBT, pela Globo? Assim, eu assisti pela Globo, né, por causa de delay, qualidade de imagem, tudo mais, e assim, tem muita coisa que eu não gosto, né? Eu geralmente não gosto das transmissões esportivas, não tem nenhuma que me atrai tanto, assim, os profissionais eu não acabo não gostando tanto, mas ali tinha comentarista ali, a Cristiane, eu acho que ela foi muito bem, sabe? Eu gostei dos comentários dela, assim, eu acho que ela foi muito lúcida em todos os momentos, ela não se deixava levar pelo momento, né? E não ficava passando pano pra seleção, falando, não, tá mil maravilha, não. Ela era realista, dava boas sugestões e eu me surpreendi mesmo com a qualidade dos comentários dela, então queria dar essa colher de chá aí pra ela, pois ela foi muito bem, foi uma comentarista muito sensata. E assim, é isso, né? Copa do Mundo é diversão, eu tô assistindo todos os jogos possíveis, né? Não tem tempo ruim, sabe? Não tem tempo ruim mesmo, acho que a Copa é pra aproveitar e agora que tem tantos jogos assim, é muito legal de você assistir. Eu gosto muito de ver as diferentes seleções ali, as diferentes características das seleções, tipo um jogo muito legal foi o da Coreia do Sul contra a República Tcheca, né? Que era... A República Tcheca eram uns caras de 2 metros de altura, corpudão, assim. Tinha físico, mas não tinha tática nenhuma, não tinha técnica. Enquanto que a Coreia do Sul era os caras baixinho, mirradinho, mas corria pra caramba, tinha habilidade. Os caras eram muito aplicados taticamente, então era muito legal ver isso. Ver os caras só fazendo gol de cabeça e a Coreia fazendo gol de jogada trabalhada, né? Então, Copa do Mundo é de momentos muito bons. Eu acho que vai ter muita coisa legal pela frente ainda, né? A fase de grupos vai ser bem movimentada, não vai ter tanta emoção, porque os terceiro lugar quase tudo se classifica, né? E assim, então talvez a fase de grupo não vai ter aqueles jogos memoráveis e tudo, mas quando começar mesmo o mata-mata, aí sim, vamos ter bons jogos. Mas é isso. Nos vemos nos próximos vídeos, nos vemos nos próximos jogos do Brasil, eu não estarei aqui. E vamos ver, né? Vamos ver até onde a gente chega. Mas é isso. Até mais, meus amigos. Tchau!